Se você frequenta algum evento cívico aqui em São João da Boa Vista, o desfile de 7 de setembro, o aniversário de São João, certamente você já se deparou com eles, os escoteiros, com seus uniformes tradicionais, o lenço em torno do pescoço, o bastão e chapéu característicos. Mas o que fazem os escoteiros? Qual a sua missão na sociedade? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no Região com Pedro Hernandes, que é jornalista e membro do grupo de escoteiros Marechal Rondon, o mais antigo grupo de escoteiros de São João, que este ano completou, em abril, 55 anos. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui para falar um pouco sobre a história, né, do movimento do escotismo, do próprio grupo de escoteiros Marechal Rondon, aqui de São João da Boa Vista. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Magalhães. Obrigado pelo espaço, né? É o momento da gente celebrar 55 anos de muita história e de muito, como você falou no início, muito bem feitos para a cidade, né? Bem, então vamos lá. Primeiro, Pedro, as pessoas têm uma certa curiosidade, como eu disse aqui, né? Encontra sempre um escoteiro num evento cívico, é, numa situação em que há muita presença social. Então, conta um pouquinho da história do movimento do escotismo no mundo, né? Como surgiu, quem era Baden-Powell, né? Que foi o fundador, e com que objetivos ele criou o escotismo. Magalhães, o movimento escoteiro foi fundado em 1907, né, pelo general inglês Robert Stephenson Smith Baden-Powell, que era um general do exército inglês e naquele momento, em 1907, ele percebeu que ele precisava criar, de certa forma, um movimento ou alguma situação que unisse jovens ingleses que ficaram órfãos por conta da guerra, né? Então, pegando os aprendizados que ele tinha do exército inglês, né, e também alguns aprendizados e conhecimentos de vida, ele juntou ali um grupo de jovens, eram 6 jovens inicialmente, e foi realizar um acampamento na ilha de Brownsea, também lá na Inglaterra, né? Então, nesse acampamento, que durou aí 5 dias, ele pôde aplicar um pouquinho das técnicas do exército, né, de sobrevivência, de respeito ao próximo, né, de liderança e de civismo, para esses jovens que estavam se sentindo aí perdidos, né, sem saber o que fazer, porque estavam numa situação complicada. Quando ele voltou com esses jovens lá para a Inglaterra, essa história começou a disseminar. Aí então nasceu o movimento escoteiro lá na Inglaterra e depois se espalhou para o mundo todo. E eu queria que você falasse um pouquinho dos preceitos do movimento e como ele chegou ao Brasil, né? Por intermédio de quem o escotismo se instala no Brasil. No Brasil, Magalhães, depois de 2 anos da fundação, então lá foi fundado em 1907, em 1909 foi quando surgiu as primeiras notícias de escotismo aqui no Brasil, né? É, a Marinha Brasileira estava presente lá na Inglaterra, né? Fazendo uma negociação de navios e tudo mais. E os soldados da Marinha Brasileira viram esse movimento acontecendo na Inglaterra e se entusiasmaram, né? E quando eles voltaram para o Brasil, já em 1910, esses soldados da Marinha Brasileira trouxeram alguns uniformes, trouxeram alguns manuais, ainda tudo em inglês, né? E trouxeram isso para o Brasil. E um filho de um dos tenentes da Marinha que estava na Inglaterra foi o primeiro escoteiro brasileiro, que é o Aurélio Azevedo Marques, né? Então isso começou lá no Rio de Janeiro, então em 1910, trazendo desses princípios de liderança, de civismo, de respeito ao meio ambiente, né? De preservação da natureza. E claro, quando a gente trata de movimento escoteiro, a gente também fala de diversão, de companheirismo, de amizade, né? Então, esse foi o início da nossa história. O movimento do escotismo, ele usa é, essas roupas, né? Como eu citei aqui no começo, você está trajado aí, como deve ser. Isso é uniformizado, é no mundo inteiro dessa forma, Pedro? Magalhães, cada país, cada região tem a sua característica, né?
A única coisa que todo escoteiro do mundo tem, não sei se dá para você conseguir ver, é um distintivo roxo que nós temos aqui no nosso peito, próximo ao coração. Esse é o Birô Mundial. Escoteiros do mundo inteiro têm esse mesmo distintivo no uniforme. E o que que O significa esse Ele, distintivo? ele, Magalhães, é a flor de lis no movimento escoteiro, que foi o símbolo que Baden-Powell escolheu para ser a representatividade, né? A flor de lis ela tem três pontas, que na época significava, né, os deveres para com Deus, para com a pátria e para consigo mesmo. Então, que é a ideia que o Baden-Powell criou. Mas essa questão do uniforme, ela diferencia de acordo com o país, né? Claro que uma região que é um pouco mais fria vai ter um uniforme mais apropriado por conta da temperatura. Mas a gente está no Brasil, que é um país tropical, então a gente também se adaptou, né? Hoje no Brasil a gente tem dois tipos de uniforme. Esse que eu estou usando, que é o vestuário, que é o verde para o adulto e o azul para o jovem. E tem aquele que é mais tradicional, que é o uniforme, que é o uniforme caqui, meio amarronzado, que é o que a gente, quando procura escoteiros na internet, a gente vê as fotos. Ô Pedro, existe uma hierarquia no grupo de escoteiros? Como é que funciona a graduação? Porque você falou aí do uniforme azul, né? É o uniforme do lobinho, né? Do iniciante. Então, detalha pra gente aí como é feita essa graduação. Magalhães, o movimento escoteiro ele é dividido em faixas etárias, né, que nós chamamos de ramos. Então, a gente tem, como você bem colocou, o ramo lobinho, que são as crianças de 6 anos e meio até 11 anos, né? Temos os escoteiros, que são jovens de 11 a 14 anos e meio, né? O ramo sênior, de 15 a 18, e o ramo pioneiro, que é de 18 anos a 21, né? Dentro dessas divisões de faixas etárias, a gente tem algumas graduações, como você falou, né? Como o propósito do movimento escoteiro é formar líderes, a gente tem as divisões do líder dos respectivos grupos, né? Então, nos lobinhos, são os primos, que são quem conduzem as matilhas de jovens, né? No ramo escoteiro e sênior, são os monitores e submonitores, que são os líderes também desses grupos. E a partir do ramo pioneiro, de 18 a 21, o ramo inteiro já se transforma num clã, que é para se trabalhar unido, né? Não existe essa distinção vamos dizer assim, de lideranças, né? Porque a ideia do movimento escoteiro é, mesmo que nós tenhamos um líder da matilha ou da patrulha, a ideia é que todos trabalhem juntos para que se conquistem as coisas juntos, né? E quando isso, o jovem, ele se transforma em adulto voluntário dentro do movimento escoteiro, ele tem algumas graduações por conta dos cursos de capacitação que ele faz para aplicar as atividades para os jovens. Então, essas as separações que nós temos. E como se dá o ingresso do jovem no movimento de escoteiros? Você só entra no grupo quando você é criança ou você pode entrar numa outra graduação, mais velho? Como é que é? Magalhães, a gente brinca que o movimento escoteiro é do 7 ao 107, porque não existe limite de idade, basta você ter vontade e interesse em ingressar e em participar. Claro que quando você entra como criança ou como jovem, você consegue vivenciar toda a trajetória do programa educativo, que é o que nós aplicamos no movimento escoteiro. Mas isso não impede que um adulto já acima dos 21 anos também ingresse no movimento escoteiro, porque ele vai conseguir ter acesso às mesmas experiências que o movimento escoteiro fornece para a criança e para o jovem, né? Então, não tem limite de idade, é só ter mesmo interesse, a vontade de trabalhar em prol dos jovens e prol da juventude. Você, por exemplo, você ingressou lobinho ou você entrou mais velho? Eu ingressei no movimento escoteiro, Magalhães, quando eu tinha 6 anos. Eu entrei como lobinho. Na minha época, entrava com 6 anos, hoje com 6 anos e meio, né? Mas eu tô aí no grupo já há um bom tempo. Ou seja, você entrou, você era filhote de lobo ainda, né? Exato. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fundação do grupo de escoteiros Marechal Rondon, aqui de São João da Boa Vista, conforme eu disse aqui na abertura, completando 55 anos. É o mais antigo aqui da cidade, Pedro? Em atividade, sim, Magalhães. Nós já tivemos registros de grupos escoteiros em São João antes da fundação do Marechal Rondon, né?
inclusive onde é atual recinto de exposições, na época que era o aeroporto. Nós tivemos um grupo escoteiro sediado lá, né, que era o Bartolomeu de Gusmão, mas hoje em atividade, o Marechal Rondon é o mais antigo. Muito bem, a gente vai continuar contando essa história do Marechal Rondon daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Nós já estamos de volta aqui no Região, hoje com a presença de Pedro Hernandes, ele é jornalista, membro do Grupo de Escoteiros Marechal Rondon, que está completando 55 anos em 2024. Ô Pedro, explica para mim por que a homenagem ao grande Marechal Cândido Rondon, que foi um desbravador do Brasil, um sertanista, um homem ligado às comunicações. Por que a escolha deste personagem histórico para homenagear esse grupo de escoteiros de São João? Magalhães, nosso grupo ele foi fundado em 19 de abril, que é o Dia dos Povos Indígenas, né? E quando se começou a discussões sobre a fundação do grupo escoteiro, foi pensado um nome, né? E, de certa forma, os fundadores da época queriam que fosse um nome que tivesse ligação com exploração, ou alguma ligação também com os povos indígenas, né? Numa pesquisa rápida que o pessoal fez à época, descobriu-se, então, como você bem colocou, do trabalho que o Marechal Cândido Rondon fez no descobrimento mesmo das terras brasileiras e inclusive no apoio aos povos indígenas, né? Então, o grupo que fundou o nosso grupo escoteiro quis fazer essa homenagem a essa importante figura para o cenário brasileiro. E fazendo um link com a figura do Marechal Cândido Rondon, que conviveu com os povos indígenas, o motivo de os escoteiros serem tão vinculados ao meio ambiente, à sobrevivência na mata, à realização de acampamentos, ao civismo, isso está ligado, de alguma forma, a algum outro movimento, Pedro? Por exemplo, o movimento ecológico, a defesa de bandeiras que são hoje modernas, mas que são abraçadas há muito tempo pelo escotismo. Magalhães, mesmo o movimento escoteiro sendo um movimento que completa no Brasil 100 anos oficialmente esse ano por conta da fundação da nossa instituição, União Escoteiros do Brasil, ele é um movimento muito presente, muito moderno e sempre atualizado. Ele é um movimento em constante movimento, né? Então, essas bandeiras que você colocou, proteção à natureza, ecologia, são assuntos que a gente procura tratar com os nossos jovens diariamente nas atividades. Então, a gente tem hoje distintivos, insígnias dentro do movimento escoteiro, de ação ecológica, de ação comunitária, de reciclagem, né, de proteção à energia solar, proteção aos mares. A gente tem uma insígnia, inclusive, que chama Mares Limpos, né? Então, assim, todas essas situações que envolvem ao meio ambiente são presentes no movimento escoteiro e tem relação, claro, com o trabalho também desenvolvido pelos povos indígenas e também, principalmente, uma ligação muito forte com o trabalho diretamente no meio ambiente feito pelo Exército, né? Como o nosso fundador era um general inglês, tem ainda essa forte influência da questão da sobrevivência, mas são assuntos que a gente trata todo sábado aí com os jovens. Agora, diante desses eventos climáticos extremos, como a gente está presenciando no Rio Grande do Sul, esses temas atuais, eles estão em discussão no grupo de escoteiros? É uma preocupação do movimento essa situação que nós estamos enfrentando em relação ao clima? Com certeza, Magalhães. Inclusive, especificamente essa situação que a gente vem vivendo de fortes chuvas no país, né? São assuntos que a gente tem trabalhado recentemente com os jovens, de como prevenir, ou de certa forma, como ajudar a cuidar do nosso meio ambiente para que uma situação dessa não aconteça, né? É, por exemplo, nós já tivemos enchentes aqui em São João da Boa Vista, claro que não em grandes proporções como a gente está acompanhando, mas as próprias crianças e jovens trazem para dentro do movimento escoteiro esse senso de responsabilidade, de que tá, eu não posso simplesmente descartar um lixo no local correto, no local incorreto,
Porque se der uma chuva forte, esse lixo pode entupir um bueiro. As próprias crianças já têm essa consciência, né? E nós, enquanto adultos voluntários no movimento escoteiro, temos a função de instruir, porque a gente sabe que a criança é o exemplo, né, Magalhães? Então, quando a gente trabalha uma questão de descarte de lixo com a criança, pode parecer muito simples, mas aquilo vai ajudar a formação dela como pessoa, ela vai levar para casa, né? A gente tem relatos de pais que vieram falar com a gente que, olha, eu não tinha costume de fazer reciclagem na minha casa. Mas depois de tal atividade que vocês aplicaram com o meu filho, com a minha filha, ele virou um embaixador da reciclagem, né? Então é isso que a gente procura, trabalhar esses assuntos atuais para que a criança entenda a sua posição no mundo, né? Como cidadão, como pessoa, que ela também é responsável pelo cuidado do meio ambiente. E você cria cidadãos conscientes, e agrega muito valor à formação das pessoas. Aí está Exatamente. também, pode ser esse o segredo da longevidade do movimento do escotismo, ou seja, bons cidadãos formados, conscientes do seu papel no local onde vivem, do quanto podem também contribuir, né, para a sociedade local, como acontece aqui em São João da Boa Vista, no caso do grupo de escoteiros Marechal Rondon. Magalhães, a gente tem plena consciência e o nosso slogan é formando melhores cidadãos, né? A gente não quer simplesmente aplicar uma atividade, porque as atividades são atividades é, educativas, mas são atividades de brincadeiras, né? A gente não quer simplesmente ser um movimento de recreação, né? A gente quer ser o movimento escoteiro é o maior movimento de educação formal do mundo, né? A gente não quer ser só uma figura, a gente quer formar pessoas que, como você bem colocou, assumam essa responsabilidade, entendam o seu papel e contribuem para o futuro melhor. Aqui mesmo em São João da Boa Vista, nós já temos várias experiências de pessoas que são empresários, que são comerciantes, que foram prefeitos da cidade, que estão na política local, que entendem o seu papel na sociedade e se isso não tiver uma influência muito grande do movimento escoteiro, a gente está fazendo o papel errado por aqui. O Grupo Marechal Rondon, ele ocupa um espaço ali próximo à rodovia SP 344, né, São João, Águas da Prata. Esse espaço ele foi cedido pela prefeitura. O local é um local muito bonito, tem muito verde, é um espaço bem amplo, mas ele estava abandonado quando a prefeitura cedeu para o Grupo Marechal Rondon. Então, Pedro, quais foram as melhorias efetuadas pelo grupo, né, para que vocês pudessem realizar suas atividades aí? E como foi feita essa doação, essa cessão? É um comodato? Magalhães, o Grupo Escoteiro Marechal Rondon, desde quando ele foi fundado, isso até 2016, ele foi pulando de galho em galho, né? Nós já fizemos atividade na Loja Maçônica Templários da Justiça, no Instituto de Educação, na Unifaia, na época que ainda era o Colégio Santo André, né? A gente foi rodando. Até a gente chegar na IAPIC, né? No recinto de exposições, onde a gente ficou a maior parte do tempo. Só que sempre foi um desejo do grupo que a gente tivesse um espaço que era nosso mesmo. Porque no recinto de exposições, frequentemente a gente era alvo de furtos, né? A gente não tinha muito espaço para as atividades. Essa questão da concessão, respondendo a sua pergunta, é um termo de cessão, né? A gente tem autorização para uso de espaço por 10 anos, mas quando a gente chegou no espaço onde nós ocupamos hoje, o espaço, como você bem colocou, ele estava abandonado, né? É a área de lazer do Parque das Bromélias, ali na entrada do Solar da Mantiqueira. Ele é um espaço muito grande, muito bom, só que ele não estava sendo cuidado da forma que deveria. Janelas quebradas, sem cerca, né? Tinha uma piscina que também era criadouro de mosquito da dengue. Então, quando a gente chegou lá, a gente fez um grande multirão, vários eventos de arrecadação financeira, rifas, feijoada, pizza, e, claro, também muito apoio externo de pessoas que doaram para o movimento escoteiro. E a gente conseguiu estruturar, reformamos aquele espaço inteiro, todos os banheiros, instalamos chuveiro, cozinha,
tampamos a piscina que era criadora de dengue, e também era perigoso para as nossas crianças, né, por conta de queda. Plantamos árvores, plantamos grama, fizemos a terraplanagem ali do espaço, fizemos uma entrada bonita com pedra, com uma placa. Então, assim, hoje o espaço ele deu outra cara. A gente brinca que a gente deu vida à área de lazer do bairro. Porque por mais que nós temos a sessão para utilização, aquele é um espaço público, como você falou. Então, a própria comunidade do bairro hoje tem a oportunidade de fazer uma caminhada, a gente tem estradas de terra, tem trilhas ali. Então, a gente fez um bem para nós, enquanto a gente precisava de uma sede, mas também para a comunidade que mora ali no entorno. Muito bem, Pedro, nós estamos já caminhando aqui para o final do programa. Como vocês estão vivendo uma data, né, uma comemoração importante, são 55 anos do movimento em São João, do grupo de escoteiros Marechal Rondon em São João da Boa Vista. Há outros grupos também com os quais o Marechal Rondon interage, né? Então, a programação para esse semestre, né, que nós estamos agora entrando, as atividades programadas, né, até o fim do ano. Aliás, a gente celebrou os 55 anos com um grande acampamento lá no Recinto de Exposições. Foi um acampamento de 3 dias, que a gente teve aí a presença de grupos escoteiros da nossa região inteira. Foram mais de 500 escoteiros acampando aqui no Recinto de Exposições para a gente celebrar esse aniversário, né? Mas durante o ano todo a gente tem aí atividades especiais com os jovens e com as crianças, visitas, atividades educativas. A gente realizou também recentemente uma atividade na Escola Padre Josué, com os alunos da Escola Padre Josué, para apresentação do movimento escoteiro. Ou seja, a nossa rotina ela continua muito forte, muito frequente, inclusive com grupos escoteiros parceiros. Eu não posso deixar de citar o Grupo Escoteiro Curupira, que também é aqui de São João da Boa Vista, nosso irmão, né? Que é o nosso irmão mais novo. Mas, assim, as nossas atividades continuam, né? Inclusive, faz parte da nossa programação de aniversário. Nós já enviamos um ofício à Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, solicitando a renovação da nossa concessão pública, que vence já no próximo ano. Então, a gente espera que, para encerrar aí os nossos festejos de aniversário, a gente tenha essa boa notícia, né, de que a nossa concessão foi renovada. Então, assim, todo sábado os escotistas, que são os adultos que lidam com as crianças, estão preparando aí atividades super especiais para a gente celebrar essa data tão importante. E quem tiver interesse em ingressar no grupo Marechal Rondon, pode visitar o espaço de vocês, deixa para a gente o endereço. Essa interação com a comunidade é muito importante. Isso acaba despertando o interesse de algumas crianças, de alguns jovens, em participar efetivamente do grupo, né, Pedro? Sim, a gente fica de portas abertas sempre para todos os interessados, seja criança, jovem, adulto, né, que você queira conhecer sobre o movimento escoteiro. O nosso grupo fica localizado no Parque das Bromélias, que é aquele bairro antes do Solário da Mantiqueira, né? Então a gente vem pela Avenida Senador Marcos Freire, que passa em frente ao recinto de exposições. Quando a gente passa as duas concessionárias que tem ali, logo você vai ver a placa do Grupo Escoteiro Marechal Rondon, mas o endereço é a Avenida Jorge Estevão Rodrigues, 1725. Então, como eu falei no início, de 7 a 107, fique convidado para participar do movimento escoteiro, que vai ser a melhor escolha que você faz na sua vida. Pedro Hernandes, jornalista, membro do grupo de escoteiros Marechal Rondon, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista aqui ao Região. Eu que agradeço, Magalhães, a oportunidade. Você é sempre muito parceiro do movimento escoteiro, e a gente convida mais uma vez a todo mundo conhecer o nosso trabalho, e a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigado ao Pedro Hernandes e a você que acompanhou a gente até agora. Um grande abraço e até o próximo Região.